Eu sou Luciana Traviski, professora do curso de Fonoaudiologia e do programa de pós-graduação em Oftalmotorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu vou falar para vocês sobre a reabilitação fonoaudiológica na paralisia facial em cirurgias de cabeça e pescoço. Eu gostaria de parabenizar a todos do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e a equipe organizadora da campanha Julho Verde pelo importante trabalho de prevenção e de divulgação da atuação dos profissionais. A paralisia facial periférica, ela tem causas diversas, né? Algumas pessoas adquirem a paralisia facial de maneira súbita, né? Acordam, por exemplo, com a paralisia facial, e por muito tempo foram classificadas como idiopáticas por desconhecimento real da sua causa. E hoje se tem com maior precisão as causas infecciosas, que são bastante comuns. Nesta aula, nós vamos direcionar o foco nas causas iatrogênicas e neoplásicas. São aqueles casos que apresentam uma paralisia facial em parte da face ou em toda a hemiface, geralmente ela é unilateral, após uma abordagem cirúrgica específica. Pesquisadores do Centro do Nervo Facial da Escola Médica de Harvard, nos Estados Unidos, eles descreveram que os procedimentos mais comuns que resultaram, né, em lesão do nervo facial foram as cirurgias maxilofaciais, em 40% dos casos, ressecções de lesões de cabeça e pescoço, em 25% dos casos, cirurgias otológicas, em 17%, e procedimentos estéticos faciais, em 11%. Nós podemos ter uma paralisia facial com um acometimento em toda a hemiface, quando a lesão ocorreu no tronco, né, no tronco principal, ali da região, ou em parte da face, quando atingiu algum dos ramos do nervo facial, após, né, a sua divisão aqui da glândula parótida. Então, nós temos os vários ramos, né, o temporal, o zigomático, o ramo bucal, o ramo mandibular e o ramo cervical, aqui representando as respectivas regiões de abrangência da face. As principais manifestações da paralisia facial periférica, né, são as assimetrias, a assimetria facial é evidente, a falta de expressão facial do lado paralisado, com redução ou diminuição total aí de rugas ou sulcos de expressão, linhas, né, de expressão. A boca pode estar desviada para o lado sadio, não paralisado, e alterações nas funções de comunicação, né, alteração para a produção de alguns sons da fala, no próprio sopro, e dificuldades de alimentação, que envolvem aí principalmente a mastigação e a deglutição. Esse estudo é bastante interessante, né? Um estudo que foi feito por autores suecos, publicado em 2017, ele evidenciou um comprometimento na comunicação, na habilidade de comer e controlar a saliva que eles colocam, né? Sem correlação desses fatores com a gravidade da paralisia facial. Então, os autores, eles fazem um alerta aos médicos e aos clínicos em geral, que devem questionar sobre as dificuldades de fala e de funções alimentares, né, que envolvem aí a habilidade de mastigar e deglutir, e também avaliar a possibilidade de intervenção por fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Eu acho importante mencionar também o comprometimento na qualidade de vida, né?
um estudo orientado por mim, que foi feito na dissertação de mestrado da Mise Vilela. Nós aplicamos, né, o índice de incapacidade facial, que é um protocolo de qualidade de vida reconhecido internacionalmente, que envolve a função física, né, que é mais o aspecto motor da face, e na parte 2, o relacionamento social, né, que é o índice de bem-estar social. Então, houve uma diferença significativa para o grupo com paralisia facial comparado ao grupo controle, sem nenhuma dificuldade na mímica, né? E os resultados foram interessantes, porque nessa tabela aqui a gente pode observar, houve uma diferença, né, significativa aí em relação ao sexo, né, mostrando que as mulheres com paralisia facial periférica, elas tiveram uma pior qualidade de vida em relação ao bem-estar social, né, ao índice de bem-estar social. A função física do grupo com paralisia facial, ela foi correlacionada ao grau de comprometimento motor pela escala de House-Brackmann. Então, quanto pior a gravidade da paralisia facial, foi pior a condição da qualidade de vida relacionada à função física. E também a idade foi um fator que apresentou aí diferença, né, correlação com a função física no grupo com paralisia facial. Quanto mais velhos, né, eles tiveram aí uma pior condição física apresentada por esses índices. Então, quando a gente fala, né, pensa aí em relação ao prognóstico para principalmente, né, a reabilitação fonoaudiológica, né, para a recuperação aí das funções orofaciais, vai depender de vários aspectos, né, o estado geral de saúde do nosso paciente, a gravidade da lesão do nervo facial, sem dúvida, e o envolvimento, né, dos tecidos moles e de cicatrizações de acordo com as cirurgias realizadas. A radioterapia, nós sabemos que também é um fator que pode limitar as condições de mobilidade mandibular, principalmente, né, e dificultar ainda mais essa condição funcional. Então, é importante a gente considerar também a questão da idade, do apoio familiar, né, de ter aí a família envolvida, ou mesmo, em alguns casos, alguém que possa seguir conosco aí nesse acompanhamento fonoaudiológico, para auxiliar o paciente na execução diária em casa, né, em todo o seu trabalho. E para planejar, então, a reabilitação fonoaudiológica, é preciso levantar os dados da equipe médica, né, os tratamentos realizados, as cirurgias e sua localização anatômica, a preservação do nervo facial também é fundamental. Então, é importante investigar as queixas do paciente e como, né, ele está lidando com essa situação nas funções orofaciais, em relação à fala, à comunicação, em relação à sua alimentação, né, e o impacto dessas funções, dessas alterações na vida social e no trabalho. Então, recentemente, a gente tem utilizado, né, esse protocolo que eu acabei de apresentar, de qualidade de vida, e além, né, de todas essas investigações de anamnese, de queixa, se o paciente traz, né, alguns sinais de dor ou disfunção na articulação temporomandibular que possa comprometer o sistema estomatognático, a gente tem aplicado o questionário ProDTM-Multi, que é validado, né, protocolo de investigação de sinais e sintomas da disfunção temporomandibular. Então, ele tem a parte 1, que vai levantar alguns aspectos desses
sintomas, os mais comuns, e a parte 2, que vai quantificar, né, a severidade desses sinais e sintomas em várias situações, como ao acordar, ao mastigar, ao falar e até mesmo durante a situação de repouso. E partimos, então, para uma avaliação miofuncional orofacial, que geralmente começamos pela avaliação da mímica, né? Da mobilidade da mímica, até para identificar qual é o lado da paralisia e quais os músculos que estão comprometidos. Então, a gente tem adotado o protocolo sugerido por Fouquet, em 2006, onde nós vamos estar dando os vários comandos para o paciente de expressões faciais, né? Como está descrito aqui, cara de assustado, cara de bravo, cheiro ruim, o bico, o sorriso, né? E nós vamos fazer a filmagem e analisar de uma maneira bastante precisa aí como está sendo esse movimento e essa contração. E a partir daí nós vamos graduar, né? 0 é a ausência de contração, ou a pior condição, e 4 é a melhor condição, onde o paciente já conseguiria fazer o movimento completo, né? Então, complementando a nossa avaliação miofuncional, é importante a gente investigar a parte estática, né, da condição miofuncional, a posição, a postura. E para isso a gente tem utilizado o AMIOF, que é um protocolo de avaliação miofuncional com scores, desenvolvido pela professora Cláudia Maria de Felício e colaboradores. Esse protocolo 2012 foi validado para pacientes adultos, né? Não é validado para casos com paralisia facial, mas ele analisa e avalia o distúrbio miofuncional orofacial, né? Que é o que a gente precisa. Então, a gente tem complementado a avaliação, sempre que possível, nessa condição de repouso, né? Colocando as observações de ausência de rugas, ou a presença parcial, né? Sulcos e assim por diante. Então, aqui a gente tem as condições de postura, né, principalmente aí de lábios, de língua, a condição das bochechas, se volumosa, flácida, né, e a condição de simetria de face, que é importante para nós, né? E as funções orofaciais, a função de respiração, a função de deglutição e de mastigação, que são também avaliadas, né? Uma filmagem, com a filmagem, a gente pode analisar de uma maneira mais precisa, principalmente na mastigação, considerando aí, né, o cálculo do número de golpes mastigatórios de um lado, para realmente considerar uma mastigação crônica ou unilateral. Se o paciente trouxer queixas em relação à sensibilidade, então uma avaliação mais específica ela deve ser realizada. Nós utilizamos o estesiômetro, né, da marca Sorri, de Bauru, que contém vários monofilamentos de nylon de diferentes espessuras, né? Então, ele pode aí, de uma maneira tátil, que é colocar na região acometida, analisar aí também a gravidade dessa alteração sensitiva, né? E uma avaliação de toda a mobilidade mandibular, com movimentos máximos de abertura, lateralidade e protrusão, também é importante, né? Considerando que nós temos aí casos que podem envolver o tratamento de radioterapia, né, e ter uma restrição nos movimentos mandibulares. Então, na terapia miofuncional, mesmo que não seja no início do tratamento, mas vai ser planejado, né, também essa abordagem com a recuperação dos movimentos mandibulares, caso tenha limitação. Uma avaliação também precisa de toda a dentição e da oclusão dentária, né?
presença ou ausências de dentes, considerando que nós vamos precisar recuperar os aspectos da mastigação. Então, a condição dentária é fundamental para a gente poder abordar, inclusive, né, diferentes alimentos sólidos aí no trabalho de reabilitação fonoaudiológica com o nosso paciente. A fala também ela deverá ser avaliada e para isso a gente utiliza a prova de repetição do ABFW. Bom, a reabilitação fonoaudiológica, ela se dá por meio da terapia miofuncional orofacial, né? E nessa fase flácida, que a gente diria nessa fase mais inicial, né, da paralisia facial, que o paciente geralmente tem movimentos imprecisos, né, e poucos movimentos da face, é importante um trabalho para manter a ativação muscular até a reinervação de uma maneira mais funcional e também acelerar, né, a sua recuperação. Então, a gente pode recomendar, como exercícios preparatórios, aí, a massagem, que são batidas rápidas com as pontas dos dedos para cima, aqui, né, predominando no lado afetado, com o intuito de um aumento do retorno venoso, da mobilização do próprio edema e também da propriocepção. A ênfase, né, no trabalho fonoaudiológico, nessa fase, está em movimentos isotônicos e também isométricos. Então, nós vamos estar iniciando, se o paciente não consegue fazer movimentos, né, faciais, com manobras digitais de indução ao movimento. E sempre pensando, né, de maneira consciente em como é aquele movimento, como é aquele comando da expressão facial, né, e utilizando o espelho de preferência, né, como biofeedback aí visual, para esse momento de tornar consciente sempre aquele movimento. E aí o paciente vai tentando fazer essa contração voluntária, né, para depois começar o trabalho também de contra-resistência. Então, geralmente nessa ordem, nessa hierarquia. Vamos estimular e trabalhar também com a mastigação. É muito comum os pacientes recusarem, né, a mastigar do lado afetado, por dificuldades mesmo, por ter o escape do alimento estrural, ou por não conseguir manter ali o alimento, né, no meio dos dentes, né, por dificuldade da musculatura mastigatória. Então, a gente vai reforçar para o paciente que toda a musculatura mastigatória, né, ele consegue triturar o alimento, que ele pode, como um exercício, mesmo que em alguns momentos auxiliando com o dedo, com a mão, né, facilitando essa mastigação e essa deglutição, mas é importante que ele treine desse lado. Claro que a gente vai analisar a condição oclusal do paciente, dor, né, sempre, mas a gente vai tentar proporcionar essa condição de função mastigatória, de deglutição, como um treino durante a terapia fonoaudiológica. Reforçando sempre as orientações médicas, né? Por exemplo, a lubrificação ocular, se o paciente realmente está seguindo as orientações, se ele está fazendo, que é importante, né, para o seu segmento aí. Bom, aqui eu trago alguns exemplos, né, de manobras indutoras ao movimento. Então, o paciente vai fazer a cardio assustada, então ele tem que pensar no susto, né, na elevação aí da musculatura da testa, e ele vai induzir sempre esse movimento. Aqui, na cara de bravo, em questões de fechamento ocular, né, de fechar os olhos de maneira leve, de maneira bastante forçada, né, o cheiro ruim e assim por diante, né, a condição de simetria do músculo. E assim que ele conseguir o movimento com
como eu disse, ele vai manter e permanecer na contração voluntária. Então, ele já está conseguindo fazer um movimento amplo, né? E tirou o dedo, não precisou mais de indução, ele mantém uma contração voluntária, né? Por alguns segundos, e aí a gente vai aumentando progressivamente, né, esses exercícios, até que ele consiga realmente, né, quando ele já tiver uma resposta aí parcial, os exercícios de contra-resistência. Então, aqui eu trago alguns exemplos nas regiões, né, de lábio, que envolve lábio superior e inferior, também a musculatura de bucinador ou zigomático, dependendo da região, eu posso modificar aí o dedo. Então, o dedo, né, enluvado ou com a dedeira será um aparato de resistência para que o paciente faça a contração muscular, né? Aqui na região de testa, então, ele vai promover um movimento de elevação da testa, da cara de susto, e a gente vai fazer uma contra-resistência para esse músculo, né? Onde o próprio paciente é que vai estar fazendo todo esse trabalho, né? Em casa, de contrações. Bom, alguns pacientes, eles podem evoluir para a fase que nós chamamos de fase das sequelas, né? Que são casos aí mais graves, com degeneração valeriana, e o objetivo é reprogramar o controle motor da musculatura com inervação desviada. Então, o objetivo do trabalho nessa fase será alongamento e relaxamento muscular, focando principalmente nesse músculo, né, nessa região que apresenta uma contratura muscular, uma certa rigidez aí nos músculos da face. Então, nós vamos propiciar a amplitude dos movimentos. É importante identificar aqui, nesse momento, as sincinesias, ou seja, quais são, né, os movimentos associados que esse paciente está fazendo. Então, por exemplo, ele vai fazer um bico, de repente, quando ele vai fazer o bico, ele pisca o olho, né? E aí, o que nós vamos fazer na terapia é trabalhar, exercitar de maneira independente esses músculos, né? E dissociar, então, esses movimentos que estão aí associados. Nós vamos trabalhar bastante com movimentos isotônicos, então, alongamentos, movimentos de precisão, com maior amplitude do movimento, e também massagens alongadoras, né, nessa musculatura contraída. Então, Goff Gomes aqui sugere, inclusive, um trabalho de massagens com bidigital, né, com os dedos em pinça, intraoral, que é sugerido aqui, como está nessa figura, pelo exemplo chamado raios de sol, né, essa seria a direção, né, direcionamento aí das massagens para, né, no sentido de soltar essa musculatura e alongar essa região que apresenta contratura muscular, tá? O calor úmido também é bastante indicado, considerando o relaxamento dessa musculatura como um preparo muscular antes, inclusive, dos exercícios, tá? Bom, em casos de pacientes que fizeram ou estão fazendo, né, aí, a radioterapia, então, e que apresentam tensão ou dor orofacial, é importante o trabalho com relaxamento e alívio de dor, o calor úmido, então, moderado, ele é sempre indicado, e automassagens digitais, geralmente também alongadoras, né, e relaxadoras, como já foi falado. Um trabalho de amplitude mandibular, então, de movimentos mandibulares, não só para abertura, mas também lateralidade e protrusão. Então, são sugeridos aqui movimentos com tração digital ou até mesmo com espátulas. Então, tem um estudo
de 2018, né, feito pelo grupo da USP de São Paulo, que evidenciou melhoras significativas com 10 sessões terapêuticas e o paciente realizando diariamente, né, os exercícios em casa, com melhoras significativas nos movimentos mandibulares. A literatura internacional, ela descreve, né, dispositivos aí de mobilização mandibular, mas que nem sempre são compatíveis com a nossa realidade, né? São dispositivos caros e que nem sempre são fáceis e disponíveis para o nosso paciente. Então, é importante dizer que essas manobras digitais, né, ou até mesmo com espátulas, elas são eficientes e podem ser tranquilamente indicadas para os nossos pacientes. E para finalizar, então, eu reforço a importância de uma investigação precisa em relação aos aspectos e funções orofaciais, com protocolos, né, validados e que nos tragam aí medidas de controle terapêutico, de evolução para o nosso paciente, para a equipe, né, que nós estamos aí trabalhando. É importante a gente identificar a estabilidade do caso e as limitações desse paciente, está sempre devolvendo para a equipe, né? Porque a equipe vai ter um olhar aí, o cirurgião de cabeça e pescoço, de quais as possibilidades, né, de ajudar esse paciente ainda na recuperação das suas funções orofaciais. E não esquecer do impacto na vida social desses pacientes, né, em que às vezes, até um grau leve, né, que eu diria, de paralisia facial, pode trazer um impacto importante na vida social desses pacientes, né? Então, a gente tem que estar atento a isso e sempre, né, sempre ter uma escuta empática e ajudar, né, na recuperação desses pacientes. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer essa oportunidade, parabenizar a todos por essa excelente campanha e muito obrigada.